Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Este programa vai ao ar direto da cidade de Piraquara para o Brasil e para o mundo. Hoje é segunda-feira, 5 de janeiro de 2024. São 19 horas e 26 minutos. Estamos começando um pouquinho adiantado. Hoje nós vamos falar aí sobre eleições municipais de 2024. Esse programa vai fazer várias entrevistas com os pré-candidatos a prefeitos e prefeitas de Piraquara, Pinhais e Curitiba. E estreando a série de entrevistas que pretendemos realizar daqui para frente, o convidado de hoje é o vereador de Piraquara, Marcelinho da Saúde. Na quarta-feira próxima, dia 7 de fevereiro, estará aqui neste programa Edson Ribeiro, que é pré-candidato pelo PT de Piraquara. No dia 19 será a vez da professora Andréa Caldas do PSOL de Curitiba. No dia 20, teremos a participação do pré-candidato Marinho Guimarães, do PL de Pinhais. E no dia 29 de fevereiro, a entrevista será com a professora Nancy, do PT de Pinhais, sempre às 19h30, e a gente vai, evidentemente, publicar as chamadas do programa. Nós enviamos convites também pelo WhatsApp e pelo MSN, e estamos aguardando o retorno dos seguintes nomes. Mandamos para o ex-prefeito de Piraquara, Marquinhos Tesseroli, mandamos também para o prefeito de Piraquara, Josimar Frois, talvez, provavelmente saia também candidato. Mandamos para a prefeita de Pinhais, Rosa Maria de Jesus Colombo, que é do Republicanos. O Josimar Frois é do PSD, o Marquinhos também. Mandamos também para o deputado estadual Renato Freitas, que aparece nas listas de nomes de pré-candidatos ao PT de Curitiba. E também para o Felipe Magal Mongruel, do PT de Curitiba também. Estamos aguardando. No decorrer desta semana, nós vamos enviar aí convites para demais candidatos a prefeitos e prefeitas dos municípios acima mencionados, que já mencionamos, enfim, aí. Nós vamos mandar convites no decorrer desta semana para aqueles que ainda não enviamos. Você pode participar deste espaço democrático com perguntas, sugestões ou críticas construtivas e civilizadas. Essas serão sempre bem-vindas. E para que eu possa mostrar ao vivo as perguntas dos internautas, eu peço que façam as perguntas na página Blog do Chicão Somavila, no Facebook também. Elas serão mostradas ao vivo. Por ali eu consigo mostrar ao vivo as perguntas. Na página pessoal eu não consigo. Então, boa noite, o meu convidado de hoje, vereador Marcelinho da Saúde. Tudo ok com você? Como é que está? Agradeço a sua participação nesse programa, que a única intenção desse programa é mostrar aos eleitores e eleitoras quem são os pré-candidatos e candidatas e suas propostas. Boa noite, Marcelinho. Tudo bem? Um grande abraço para você e muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, Chicão. Obrigado pelo convite, sabe? Assim, gostei assim da tua atitude de estar disponibilizando o espaço democrático, né, para que as pessoas, né, conheçam mais das opções, né, ao Executivo Municipal de Piraquara, né, ou seja, os pré-candidatos, né. Conhecer um pouquinho mais da história de cada candidato, né, do que pensa cada candidato, né, do que tem de oferecer para a nossa cidade. Então, assim, agradeço você, agradeço as pessoas que estão nos vendo pelas redes sociais. Um abraço para muitos amigos meus que estão nos acompanhando, sabe? E estou aqui, Chicão, para a gente bater um papo, né, acerca do que a gente imagina, né, e pensa para o futuro de Piraquara. É isso aí mesmo. Então, vamos lá.
Vamos para a entrevista legal. O vereador o Marcelinho da Saúde, né? É o Marçal Moroni, é mais o nome. Morini, perdão, Morini. Você é vereador em Piraquara pelo PSD. Como vereador, qual a análise que você teria a fazer? Me desculpe até tratá-lo como você, né? Mas normal, com todo o respeito que merece, né? Como vereador, qual a análise que você teria a fazer especificamente sobre o relacionamento da Câmara Municipal de Piraquara com o Executivo Municipal? Chicão, eu sou um vereador já de segundo mandato, né? Então, assim, eu saí pela primeira vez, né, na legislatura passada, né, me sagrei campeão nas urnas aí, né, consegui uma cadeira e vim para a reeleição, né, aumentei meus votos e, diante disso, a gente começou a desempenhar as nossas atividades como parlamentar da cidade de Piraquara. Então, assim, essa legislatura, nós, assim, optamos por estar na oposição. Eu e mais 2 vereadores. Um, né, está fora do mandato. Basicamente, eu e o vereador Vandinho, que somos oposição dessa legislatura ao prefeito municipal. Nós somos uma oposição muito inteligente, Chicão. Por quê? Porque tudo aquilo que é de bom e vem em conta as necessidades da população, a gente vota a favor, a gente nunca vota contra aquilo que é de bom para o povo, sabe? Para a população, para os servidores públicos. Pelo contrário, a gente vota contra aquilo que é ruim. Então, assim, o diagnóstico que eu te digo em relação ao Legislativo Municipal, eu e o outro vereador, Vandir, que somos oposição, os outros 11 são da situação, ou seja, da base do prefeito. Nós estamos, assim, Chicão, eu posso falar por mim, bem descontente com a atual gestão. Por quê? Eu vou te falar. Nunca na história de Piraquara, nós tivemos, nessa legislatura, ou seja, no mandato do professor Josimar, os maiores orçamentos da cidade, em escala geométrica. Por exemplo, Chicão, nesse ano de 2024, a gente aprovou um orçamento de R$500 milhão, ou seja, 516 milhões de reais. É o maior da história de Piraquara. No entanto, Chicão, você veja bem, assim, as incongruências, né? Por quê? Esse valor absurdo está no ano eleitoral. Então, vai acontecer muita coisa na nossa cidade no último ano do governo Josimar, que, a meu ver, os 3 primeiros anos do mandato dele foi um fracasso, sabe? Então, assim, esse ano vai dar uma falsa sensação de que está tudo bem, e não está tudo bem, sabe? Tem muitos serviços públicos e secretarias que estão sucateados, mas, assim, vai ter várias pavimentações, só para a secretaria... Oi? Perfeito, desculpe, mas o relacionamento com o executivo, o relacionamento em si está legal, não está bom? Como é que é? Assim, como é que é isso? Com relação ao relacionamento, eu sou bem democrático e republicano, viu, Chicão? Porque eu penso na cidade e na população. E aquilo que a gente não compactua com a gestão, a gente nem abre o diálogo, sabe, nesse sentido. Mas aquilo que eles fazem de bom, a gente elogia, por exemplo, que eu estou dizendo para você. Então, assim, o governo do professor Josimar, ele teve, em alguns percalços, assim, muita prejudicialidade à população de Piraquara. A saúde, nesse período, passou, assim, por grandes dificuldades. Por exemplo, uma secretaria tão importante, Chicão, trocaram de secretário 4 vezes, sabe? Então, saúde, assim, essas coisas, justamente, essas coisas trazem uma indignação para a gente. Por quê? Porque quando a saúde não vai bem, pessoas que estão sofrendo, sabe?
morrendo, nascendo, às 24 horas do dia, porque a saúde não para. As pessoas têm dificuldade de acessar o serviço, dificuldade, assim, de encontrar serviços públicos de qualidade que vá de encontro com os interesses dele, e que o acesso seja fácil, né, e rápido. É isso que a gente defende, que o serviço seja humanizado, que não faltem servidores, mas o que a gente percebeu nesse governo desses 3 anos, e por isso que a gente fica indignado, é que saúde não é prioridade para esse grupo que está aí. Tanto é, né, Chicão, que foi para a Câmara de Vereadores, exclusão, né, vários cargos foram suprimidos e excluídos do rol de cargos dos servidores públicos de Piraquara, como, por exemplo, auxiliar de enfermagem, né, auxiliar de consultório dentário, motorista. Hoje, Chicão, a gente é muito procurado por pessoas que precisam da ambulância, e a ambulância, né, justifica que muitas vezes não tem como a pessoa acessar o serviço porque não tem motorista. E daí o prefeito Josimar mandou esse projeto de lei para a Câmara e foi aprovado pela base de vereadores dele. Eu e os vereadores da oposição votamos contra. Então, assim, a gente já previa isso, sabe? Porque está se sucateando o serviço público, né? Muitos servidores, assim, do quadro geral, da educação, da saúde, e outros servidores, estão adoecendo. Adoecendo, assim, porque estão lhe tolhindo os direitos, Chicão, sabe? Direitos a quando você, por exemplo, mais precisa de uma licença de saúde, por algum problema de saúde, ou alguma patologia que está cometendo nesse momento, você não faz jus, sabe, à remuneração. Então, estão tirando. Então, e tudo isso, sabe, que nos deixa triste, é que passa pela Câmara, né, a pedido do prefeito, os vereadores da base aprovam, e assim, e daí é uma cascata, né, uma bola de neve, e depois vão aparecendo os problemas na cidade. E aconteceu, Chicão, várias coisas que a gente aprovou no primeiro ano de mandato do Josimar, 30 milhões para pavimentação, sabe? Vários outros recursos que chegou, mas, assim, infelizmente, nada aconteceu nesses 3 primeiros anos. Agora, né, do ano passado para cá, que agora estão tentando intensificar, né, com várias obras, em virtude, né, de um recurso muito grande que a gente aprovou nesse ano. Então, é aquilo. Vai ter muito dinheiro, vai dar aquela falsa sensação de que está tudo bem, mas não está. Assim, as crianças não conseguem, nós temos uma lista gigantesca de crianças que não conseguem acesso à creche, ao CMEI, sabe por quê? No governo agora do Josimar, de 3 anos, nos construiu uma creche, sabe, ou um CMEI na cidade de Piraquara, sabe? Nem teve boa vontade para isso. Mas, assim, Chicão, nesse sentido, nós, do Legislativo, a gente tem feito a nossa parte, sabe? Como oposição. E votando tudo que é ruim para a população de Piraquara e para os servidores públicos. Aquilo que é bom, a gente sempre aprova. Tanto é que a gente votou favorável a esses 516 milhões de reais, ou R$500 bilhão, para a lei orçamentária, estimativa de receita, é claro, para o ano de 2024. Aí eu tenho valores assim, a Secretaria de Educação para esse ano tem uma estimativa de receita de 130 milhões de reais. A saúde, 70 milhões de reais. E da onde vai sair muito dinheiro mesmo e as coisas vão acontecer, né, as coisas mais visíveis, é a Secretaria de Infraestrutura com 110 milhões de reais. Então, assim, a gente é procurado, Chicão, por moradores, né, de vários bairros onde o serviço público não chegou ainda, principalmente com pavimentação, que foi o caso do Jardim Tropical esses dias. Até a imprensa esteve lá. Só para me concluir. Oi? Só para me concluir para você. Nós vamos entrando em mais assuntos exatamente sobre o que você está falando. Tem umas perguntas muito legais aí, tá? Ok. Você pode depois, inclusive, voltar a este assunto, se eu não perguntar novamente, fique à vontade, por favor. Eu só queria concluir essa parte. Fique à vontade. Essa parte porque, assim, os moradores do Jardim Tropical, que é o jardim que você conhece muito bem, que divide o Guarituba de Pinhais, né?
reivindicando, e com razão, né, a pavimentação das ruas do bairro, das ruas transversais à rua principal, que é a Joaquim Simões. Fizeram tudo, uma manifestação legítima, né, cobraram do executivo, e o executivo veio com uma cascata, assim, Chicão, dizendo, e assim, e a própria mídia, a própria repórter, os jornalistas dizendo assim, a resposta do executivo é de que não tem projeto e também não tem recurso atualmente para isso. Mentira, Chicão. Por que eu estou dizendo mentira? Como que não tem recurso se a pasta da infraestrutura que faz pavimentação é de 110 milhões de reais para esse ano? Então, assim... Só da pasta? Só dessa Só da pasta pasta de infraestrutura, que faz algumas construções e pavimentação, sabe? Principalmente. Então, assim, isso é faltar com a verdade. Assim, é mentir para a população está cansada disso. E daí, assim, né, Chicão? A gente vai respondendo, só queria concluir isso. Eu tô, Chicão, assim, muito sereno daquilo que eu quero. Por quê, Chicão? Porque eu sei da onde eu vim. Eu sei onde eu estou. E eu também sei onde eu quero chegar. Eu estou abrindo mão de uma reeleição tranquila para a vereança em função do nosso posicionamento, da nossa coerência, da nossa retidão, para ser alternativa para a nossa população. Porque senão o nosso oponente não vai ter adversário, sabe? Principalmente adversário à altura. Mas eu quero dizer, daqui a pouco, eu vou, à medida que nós fazendo esse bate-bola, eu vou elencando aquilo que a gente pretende, diz que tem que melhorar, perfeito, e aonde que estão os principais problemas. Perfeito. Deixa eu ver aqui antes, eu quero dizer para o pessoal, se tem alguém na minha página pessoal, na página Chicão Somavila, que para vocês fazerem perguntas, para que eu possa ler aqui ao vivo, vocês têm que fazer mesmo no Facebook, na página Blog do Chicão Somavila. Beleza? Tá legal? Deixa eu ver aqui. Tem aqui a Karina Lickfield. Desculpe se eu li errado aqui, tá, Karina? Michele de Oliveira, Ana Cristina Silveira Rosa, que curtiram. Oswaldo Rodrigues, Dilce Bergamachi, Christian Sanepar, Dulcineia Nascimento de Almeida. Quero ver umas perguntas aqui agora, que eu vou colocar. Deixa eu ver. O Luiz Antônio Cipriano. A gente tem que ler algumas perguntas também, Marcelinho. Fique tranquilo, tranquilo. Boa noite, Chicão e convidado. Obrigado pela participação. Aqui, o professor Luiz Antônio Fidalgo, né? Músico, professor de música, Luiz Antônio Fidalgo. Ana Cristina Silveira Rosa, realmente, ela diz assim, deixa eu colocar aqui o Fidalgo para o pessoal aqui, ó. Na página aqui eu posso falar, boa noite, Chicão e convidado. Obrigado pela participação aí, Luiz Antônio Fidalgo, professor de música. Ana Cristina, realmente a saúde do nosso município está abandonada. Funcionários trabalhando muitas vezes insalubre. Com essa onda de calor, sem nenhum ventilador, nem copo para beber água, os usuários das UBS têm, né? Deixa eu ver aqui outro. Dilce Bergamachi, é verdade, a saúde, quando era o Marcelinho que cuidava, estava bom, e agora que tiraram ele, que você não está mais, quer dizer, está péssimo. Os postos insuportáveis, daí o povo reclama, daí eles falam que não tem secretário e que muda, o que muda é assim. Passou 3 anos... Passou 3 anos na mesma, só mudam de profissional da saúde e continuam a mesma. O povo só está na espera por um exame, por uma consulta, idosos não têm prioridade. Olha, isso eu, como entrevistado, eu não devo interferir, nada e tal, mas eu me corroboro com as palavras dessas 2 internautas aqui que falaram, realmente está muito difícil a saúde. Aqui, Karina Lickfield, Marcelinho, conhecemos sua luta. Tem aqui também Sônia Sá, boa noite. Obrigado pela participação de todos vocês aí. Marcelinho, então é o seguinte, aqui, ó, o vereador, claro, ele é eleito pelo voto livre e universal, né?
para atender, como você mesmo falou, para atender os anseios da população local, né? E todos sabemos que a principal função de um vereador, além da elaboração de projetos, é a fiscalização sobre os atos do executivo. Você poderia citar, que você já iniciou aí, né, algum projeto da tua autoria e se foi aprovado pelos demais vereadores, ou se não foi aprovado, e se aprovado, se foi sancionado pelo Executivo Municipal, prefeito, e se foi aprovado pelo prefeito, se foi executado. E quanto à fiscalização dos atos do Executivo, ela está sendo feita aí? Com você, Marcelinho. Chicão, uma pergunta muito importante, né? Mas uma das coisas assim que às vezes me deixa muito frustrado é que as pessoas, quando pensam, né, e para mim não era diferente, né? Quero ser vereador para mudar isso, aquilo, mas realmente quando a gente vira vereador e começa a legislar, fiscalizar, vê que não é tão simples assim. Por quê? Chicão, a gente tem algumas limitações que qualquer lei, projeto de lei que a gente procura fazer, dá um vício de iniciativa, porque eles dizem o seguinte, vício de iniciativa, o que quer dizer? Não pode se iniciar com o vereador, tem que se iniciar com o Poder Executivo. Por quê? Porque versa sobre política de recursos humanos, muitas vezes, orçamento, né? Da onde a gente não pode, orçamento é competência exclusiva do Poder Executivo, né? Se dá despesa, né? Então, basicamente, isso frustra, porque qualquer coisa, Chicão, que você vá propor, né, para melhorar a vida das pessoas, tem um custo para que o Poder Executivo possa exercer essa atividade, entre aspas, nova, que o legislador está propondo. Mas, falando nisso, Chicão, com o advento, né, melhor dizendo, com aquela situação que aconteceu em Blumenau, que um indivíduo pulou uma creche lá, né, e assassinou criança, eu, com muita pesquisa, sabe, principalmente junto ao STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, consegui desencadear uma lei, sabe, que naquele caso ele assim, uma lei do Rio de Janeiro, assim, que foi, né, contestada até o Supremo, e o Supremo, o ministro Gilmar Mendes falou, não, nesse caso o vereador pode legislar mesmo que tenha gasto, mesmo que tenha despesa. Então, o que a gente fez, Chicão? A gente pegou o modelo, né, e aquele exemplo do Rio de Janeiro, e criou uma lei municipal que todas as escolas municipais têm que ter câmera de segurança. Colocamos rubrica orçamentária, foi aprovado pela Câmara, e agradeço os nossos colegas vereadores que aprovaram junto com a gente, mas a lei foi de minha autoria, já fui fiscalizar algumas escolas, várias delas já estão, né, com câmeras de monitoramento, porque assim, né, Chicão, a gente não pode pecar por ação, a gente às vezes peca por ação, mas por omissão não deve, né? Então, assim, essa é uma lei, assim, que pegou, né, e a gente vai estar vendo as outras escolas esse mês, se não tiver já instaladas as câmeras, a gente vai questionar. Assim, muitas das leis que acontecem no Legislativo é semana disso, mais promoção, sabe? Não do vereador, mas promoção de tal situação. Por exemplo, mês de alusão ao Janeiro Roxo, mês de alusão ao Setembro Amarelo, sabe? E o vereador cria, daí é tudo mais fácil, né? Dia disso, dia daquilo. Inserção de Copa disso, daquilo no calendário municipal. Isso é tudo mais tranquilo, mas assim, não é uma coisa que impacta diretamente com a vida das pessoas. Mas quando a gente pode legislar para o setor privado, aí também a gente consegue algumas situações. Mas o que acontece muito, Chicão, é por isso, Chicão, que às vezes eu fico indignado com as coisas, sabe? Porque, assim,
eu vejo, né, eu tenho uma característica diferente de todos os outros vereadores, desses prefeitos, porque eu absorvo muito a energia das pessoas, eu tenho empatia pelas pessoas, eu não consigo ver uma pessoa sofrendo e não poder fazer nada, sabe? E daí, Chicão, por isso que a gente é pré-candidato a prefeito, porque quem tem o poder de decidir as coisas é o prefeito, sabe? E é dessa forma que a gente quer lutar. E eu já vou dizer assim, o que precisa, o que eu acho que tem que ter na nossa cidade. Então, eu posso falar o que eu imagino que tenha? Já chegamos aí, só deixa eu ler mais umas participações, senão eu me perco aqui. Eu estou encontrando dificuldade em postar na minha página pessoal para marcar a tua página, e eu não estou conseguindo aqui. Mas alguém aí pode compartilhar essa live com os teus amigos, se já não fizeram aí. Deixa eu ver aqui. Opa, tem mais aqui, tem mais gente aqui. O Marlon Tiago de Paula Morini também está aqui. Juraci B. de Oliveira também está por aqui. Deixa eu ver mais umas perguntas aqui, ou mais umas participações. Sônia, Michele, deixa eu ver aqui onde é que estão, que senão eu me perco aqui, meu. Fique tranquilo, Chico. Aqui, essas aqui eu já li. A Michele, vamos ver aqui, ó. Damares Simão aqui. Boa noite, está dando boa noite aí. Muito obrigado. Boa noite para Damares. Pessoal, se vocês que estão nos assistindo puderem compartilhar essa live, a gente agradece muito, porque a intenção nossa é levar a informação para o maior número de pessoas possíveis. E aí as informações que o vereador Marcelinho da Saúde, pré-candidato a prefeito por Piraquara, pode chegar a mais pessoas ainda. Por favor, se puderem compartilhar, a gente agradece muito, tá? Aqui também, fala aí a Didi Moran, fala do meu caso. Tá, Didi Moran. Quem me falou um dia do caso da Didi Moran foi uma amiga minha que estudava comigo. Eu já lembro dela, já lembro o nome aqui. Deixa eu ver outra aqui. Donizete Almeida, dando boa noite. A Sânia Sá. Venho acompanhando o excelente trabalho do Marcelo Marçal Morini, né? Perdão. Com o desempenho dele a favor da população de Piraquara, pois ele sim sabe encarar e lutar contra a gestão desse atual prefeito. Marcelinho, tenho certeza, vai ser prefeito que Piraquara está precisando. Diz aqui, Karina Leckfield, é muito difícil lutar contra o sistema, mas a passos pequenos e constantes, a diferença vem sendo feita. É isso aí. Então, eu vou colocar aqui mais um banner aqui para vocês. Aqui, ó. Aí, a Marcelinho Saúde, para se inscrever no meu canal. Aqui que a gente pede, pessoal, aqui, ó. Vamos ver se eu consigo postar aqui. Para vocês compartilharem essa live aí, né? Se puderem, é muito interessante. Olha aí, compartilhe essa live, a gente agradece por isso. É importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e, principalmente, evidentemente, as ideias, as colocações dos nossos convidados. Hoje aqui o Marcelinho da Saúde, que é o nosso convidado. Eu vou ler mais uns aqui, senão me perco. Juraci B. de Oliveira, já falei. Deixa eu ver aqui. Rosilene Santos também está conosco, e mais uma participação aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, esqueci. Nossa amiga Leila, é exatamente isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo pôr aqui. Aqui, está aqui, ó. Isso aí, Didi, nossa amiga Leila, nós fizemos faculdade junto, legal. Um grande abraço para você e um grande abraço para ela também, beleza? Então, Marcelinho, é o tal negócio, né? Você já falou legal aí, vai ter tempo de falar bastante. Dizem que o político tem que ir aonde o povo está. Sim, diz a música também. Né? Isso mesmo.
E certamente, como você mesmo já falou, que você tem andado nos bairros, né? Por todos os bairros de Piraquara. Essa pergunta que eu gostaria muito de fazer para você. Quais os principais elogios e quais as principais críticas que você teria ouvido dos munícipes aí nas suas andanças em relação tanto à Câmara Municipal de Vereadores quanto ao Executivo Municipal? Então, assim, Chicão, quando a gente passa e começa, né, a caminhar e conversar com as pessoas dos bairros, assim, tem várias reclamações, alguns elogios, assim, né, principalmente, né, dizer, por parte do executivo, mas, assim, o que a gente observa, né, e se atenta mais às reclamações, né, porque as reclamações, elas, assim, só muda de endereço, porque são as mesmas, viu, Chicão? Assim, só muda de endereço de bairro. Por exemplo, hoje, a gente recebe muita reclamação da área de saúde, muito embora o atual secretário, Chicão, eu confio nele, assim, porque ele está tentando dar o melhor. Ele entrou agora, há pouco tempo, sabe? E tinha uma pergunta, já vou voltar, mas tinha uma pergunta aí, de uma pessoa que eu vi agora, perguntando, é verdade que o orçamento foi gasto o ano passado, em julho? Então, é verdade, Chicão. O Eliseu Meira, que era o secretário de saúde, mas, assim, não sei por que cargas d'água, assim, a minha crítica a uma pessoa como Eliseu, não quanto a pessoa dele, mas como secretário, quando ele foi nomeado, eu já fiz a minha crítica. Como uma pessoa que não entende nada de saúde é nomeado numa pasta tão importante, sabe? Eu achei estranho. Então, assim, foi uma crítica bem pontual nesse sentido. Muitos outros vereadores defendiam, porque o secretário de saúde tem que ser uma figura política. Aí, o que acontece, Chico? No ano de 2023, todo o orçamento que era para exames laboratoriais de sangue, urina... Achei a pergunta aqui, desculpe, achei a pergunta. Luciane Silva, é verdade que a saúde gastou orçamento em apenas 6 meses? Isso mesmo. E daí o que acontece? Então, esse dinheiro era para exames laboratoriais, né? Exames de imagem, como raio-x e outros exames de imagem, ressonância, tomografia, enfim. Alguns procedimentos, como fisioterapia, pá. E assim, Chicão, era para o ano todo. Acabou em julho, aí virou o caos que virou. Aí, e a população, de fato, reclamando e reclamando com razão. Porque, assim, qual a justificativa dada à Câmara de Vereadores como fiscais dos atos executivos? Qual a justificativa dada pelo Executivo? Nenhuma, Chicão. Não deram justificativa nenhuma. E daí, como só a oposição que critica, né? A oposição que fala isso ou aquilo, né? Porque os outros da base, e eu entendo, né? Então, eles são sensíveis, muitas vezes ficam sensíveis em reclamar, porque muitas vezes se eles reclamam ou criticam, vem retaliação para cima deles. Mas eu não tenho rabo preso com ninguém, eu tenho autonomia do meu mandato, porque quem me elegeu foi o povo, foi a população, foi o servidor público, não foi o executivo, então eu tenho propriedade para falar, e ainda falar quando as coisas estão erradas. E daí, Chicão, pasme, todo mundo sofrendo, sabe? As pessoas, sofre um acidente, faz uma cirurgia, aí fica meses esperando uma fisioterapia, isso é desumano. A pessoa vai consultar, o médico prescreve alguns exames, e assim, você passou por isso, você sabe bem disso, com o exame de eletrocardiograma, um exame importante, quanto tempo você ficou aguardando e não saiu, e se, por exemplo, a pessoa vai a óbito, tem um infarto, isso é lamentável, esse tipo que acontece, sabe? Então, assim, não estou culpando ele, a culpa é o prefeito que colocou ele lá, ou melhor, a culpa é o ex-prefeito que nomeou o Eliseu Meira, sabe? Mas, assim, e daí, Chicão, as pessoas sofrem, sabe? Eu não queria falar só da saúde, mas essa pergunta que está... Então, assim, acabou em julho, cara. Isso é falta de gestão, falta de conhecer o SUS, o sistema, de conhecer procedimentos, de conhecer o processo saúde e doença, sabe?
de conhecer a rede instalada, de conhecer o prestador. Quando entrou, Chicão, sabe o que eles queriam fazer? Gastar o dinheiro com média e alta complexidade. Média e alta complexidade não é atribuição do município, é atribuição do Estado e do governo federal. Queriam comprar consulta no Carão, não pode. Isso é proibido, porque daí você está pagando 2 vezes. Porque, por exemplo, estou falando do Carão, mas o Carão poderia, os procedimentos que ele faz já é pago pelo SUS. Aí o município queria comprar. Eu falei, não pode, não pode. E eles teimando comigo, Chicão. Chegou na hora e falou, realmente não pode, você tem razão. Claro que eu tenho razão, eu sei do que eu estou falando. Mas assim, Chicão, Piraquara, assim, ao meu ver, o que precisa? E vai ser luta da gente, a gente vai virar prefeito, não tem dúvida disso. E nós vamos lutar pela instalação mesmo de um hospital de média complexidade. Chicão, as pessoas vão para a UPA é um ambiente pré-hospitalar, né? Que os casos de pessoas que chegam em quadros de agudização são estabilizados e precisa de leite hospitalar. E daí nós, né, muitos casos, é claro, de mais complexidade, vai para os hospitais grandes, como Rocio, Carol, né, Cajuru, onde tiver vaga, que a central de leitos abre. Mas assim, Chicão, tem pessoas lá com dispensação, né, de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, e estão lá guardando o leito para ser tratado. Se a gente tivesse um hospital de média complexidade, a gente dava conta, pequenas cirurgias fazia, sabe? Então, assim, a gente precisa, isso a gente vai levar até o fim, lutar pela implantação de hospital de média complexidade. Outra coisa, Chicão, a gente precisa implantar urgentemente em Piraquara a guarda municipal, sabe? Quase todos os municípios da região metropolitana já têm, e até hoje a gente não tem. Por quê? Porque faltou vontade política, sabe? Não é? E já, Chicão, daqui a pouco, lá que nós batendo um papo, eu vou dizer por que esses serviços não são implantados, por que a saúde tem deficiência, por que a educação também não consegue atender algumas necessidades das pessoas, dos alunos, da creche, porque tem um pano de fundo, Chicão, tem um pano de fundo que prejudica tudo isso. A gente precisa trazer empresas para o nosso município, Chicão, que respeite a vocação ambiental e a sustentabilidade. E tem muita empresa nesse sentido, mas pergunta se o executivo vai atrás disso. Não vai, sabe? Isso é lamentável. A gente precisa desenvolver o polo aqui, devido à condição ambiental da nossa cidade, que é uma cidade muito linda, com riquezas naturais. A gente precisa desenvolver um polo de turismo e um polo gastronômico, sabe? Para gerar emprego e renda para a nossa população, né? E os nossos munícipes têm um lugar de lazer, né? Legal. Marcelinho, já vamos falar também sobre isso aí, só deixa eu ler mais alguma coisa aqui, que eu tenho que fazer uns anúncios aqui. Como eu falei para vocês aí, pessoal, nós estamos entrevistando aí o pré-candidato a prefeito de Piraquara, Marcelinho da Saúde, do PSD. Na próxima quarta-feira, vamos entrevistar o Edson Ribeiro, já foi vereador e é pré-candidato do PT aqui em Piraquara. No dia 19, a professora Andréa Caldas, do PSOL de Curitiba, ela é professora da Universidade Federal do Paraná. Esse dia eu entrevistei ela junto com o José Genuíno também, foi muito legal a entrevista. No dia 20, Marinho Guimarães, do PL, já foi vereador também em Pinhais, do PL de Pinhais, pré-candidato a prefeito lá também. E no dia 29, a entrevista será com a professora Nancy, pré-candidata a prefeita pelo PT de Pinhais. Eu relembro, reforço que enviamos convites pelo WhatsApp, pelo MSN, e estamos aguardando retorno dos seguintes nomes: do ex-prefeito de Piraquara, Marquinhos Tesseroli, do atual prefeito de Piraquara, Josimar Frois, do PSD, prefeita de Pinhais, Rosa Maria de Jesus Colombo, do Republicano, se não me engano meu, deputado Renato Freitas, do PT, Felipe Magal Mongruel, do PT de Curitiba. E, como eu falei, repito aqui, que no decorrer desta semana, nós enviaremos convites para demais pré-candidatos a prefeito e prefeitas dos municípios já mencionados, né? Então, vamos lá.
Marcelinho, então tem mais uma pergunta aqui também. Deixa eu ver onde é que está. Aqui. Bem, vereador Marcelinho da Saúde, se sabe, tem experiência para isso, que o administrador público, para atender de forma eficiente e eficaz as necessidades dos munícipes, ele obrigatoriamente deve ter responsabilidade e visão aguçada, né, para evitar gastos desnecessários e proporcionar, claro, uma ótima qualidade de vida a todos os munícipes. Aí que eu pergunto como que você analisa o desempenho do atual prefeito. Você já falou alguma coisa, mas podia falar um pouquinho mais. Deixa eu ver, antes de você responder, desculpe, deixa eu ver outras participações aqui, senão elas somem daqui. Está aqui, Cláudio Miguel Claudino, estamos aqui para ver Piraquara voltar a ter as obras. Karina Lickfield, está certo, Marcelo, a gestão de cargos tem que ser feita por pessoas técnicas que têm experiência na função para poder fazer algo que compete. Senão vira essa marola de cargos para fazer política. É o povo falando. Sônia de Sá, pois se não temos prefeito, como vamos ter guarda municipal? Diz ela aqui. A Karina, os casos se agravam por falta de atendimento adequado. Piraquara precisa urgente de um hospital. Aí o João Pereira, boa noite. Então, Marcelinho, poderia responder, então, a pergunta que eu fiz? Quer que eu repita? Não precisa. Não precisa, Chicão, mas antes, porém, deixa eu retomar a pergunta anterior, que eu acabei não respondendo na sua integralidade. Então, assim, Chicão, quando a gente sai conversar com as pessoas, com o povo, em diferentes regiões da cidade, assim, as críticas mais contundentes é em relação à saúde em primeiro lugar. Depois, Chicão, vem muita reclamação de lixo. Lixo já parece que é endêmico na nossa cidade. Uma cidade que tem um viés ambiental, que é 93% da área geográfica da nossa cidade é de restrição ambiental, né? E, assim, não, é uma coisa que não é levada a sério. A condição climática, como todos sabem, está mudando, né? O planeta está aquecendo, e a gente vê muitos criadouros de mosquitos, sabe? Ao ar livre, com lixo para tudo quanto é lado. Então, isso também as pessoas reclamam muito disso, sabe? E daqui a pouco vai ter vários casos de dengue começar aqui na região metropolitana de Curitiba, porque está esquentando, sabe? Assim, e temperatura alta, e as condições acessíveis para o desenvolvimento da larva, do mosquito, então a gente vai começar a ter problema de saúde, sabe? Se não for assim, sabe, feito nada nesse sentido. Outra reclamação muito, Chicão, cães, abandono de cães, sabe? E a outra, assim, dos animais cães. Se tem uma política de castração, mas não consegue atender às necessidades existentes na nossa cidade, sabe? Ainda fazem, assim, mas é necessário fazer ainda muito mais. Questão dos cavalos, Chicão, em ruas, é objeto de vários acidentes que acontecem, até inclusive com ambulância, sabe? E assim, a gente aprovou uma lei, olha como é que acontecem as coisas, Chicão, aprovamos uma lei para que a prefeitura recolha esses animais, esses animais fiquem em algum estabelecimento contratado pela prefeitura, e o proprietário desse animal, se quiser tirar, tem que pagar multa. Se não, o município pode doar para algum chacreiro, alguma pessoa que tem uma propriedade rural, mas até agora não conseguiram um espaço, não conseguiram licitar, né? Então, assim, e a gente aprovou, Chicão, já há mais de 2 anos. Marcelinho, desculpe, mas e lá no espaço do Horto Municipal não poderia fazer algum estábulo, alguma coisa lá? Poderia, claro que poderia, mas basta ter vontade política para isso, né, Chicão? Outro problema, assim, que é muito recorrente de reclamação é as pessoas que não têm pavimentação em frente às suas casas, isso na cidade toda, assim, em vários bairros, né? E reclamam com razão.
e também depois vem a reclamação de falta de vaga para as crianças em CMEs, em creches. Mas assim, Chicão, e depois essa segunda pergunta tua, muitos recursos gastos assim desnecessariamente, né? Aí a gente pode entrar num assunto mais polêmico, assim, Chicão, e que vai ser objeto, de debate dentro do processo eleitoral, quando acontecer, sabe? Obviamente, porque a gente está ainda como pré-candidato. Mas uma vez referendado a nossa candidatura, a gente vai discutir isso. Por quê, Chicão? O maior problema de Piraquara, e que influencia em saúde, assim, em problemas de saúde, problemas de educação, problemas de meio ambiente, de infraestrutura, assim, todos os serviços públicos de má qualidade que não vêm ao interesse da população de Piraquara. O maior problema de Piraquara não é só hoje, ao longo do tempo, Chicão, chama-se corrupção, sabe? O grupo que aí está há anos, eles profissionalizaram, operacionalizaram e consolidaram de forma endêmica a corrupção na nossa cidade, Chicão. Tão milionário, sabe? E é por isso que falta. Daí falta, às vezes, que acontece de faltar procedimentos de saúde. A saúde não consegue repor funcionários, sabe? Não consegue repor, porque sempre a desculpa é do índice da folha, junto ao Tribunal de Contas e a lei de responsabilidade fiscal. Mentira, Chicão. Sabe quanto que se gasta em Piraquara por ano com cargo comissionado, que é o exército que eles têm para ser candidato a vereador para apoiar eles? Mais ou menos 11 milhões de reais. Isso é um absurdo. Aí, assim, o que acontece, Chicão? A corrupção, que é endêmica e que é operacionalizada por uma quadrilha na cidade de Piraquara, eles operam em diversos setores. Vou citar os setores onde eles operam. No lixo, iluminação pública. Chicão, iluminação pública, contrato de 5 milhões de reais em Piraquara por ano, só para trocar lâmpada. Um absurdo. Na UPA, hoje a UPA é o maior contrato da cidade de Piraquara, em torno de 2 milhões e 200 mil por mês, ou seja, quase 24, somar aí 24, 25 milhões por ano, sabe, mais ou menos. Eles operam, Chicão, eles implementaram coisas assim, nefastas para a nossa cidade. Eles operam em aluguéis. Aluguel. Como é que funciona o esquema do aluguel? O Edson Ribeiro, nosso amigo, Chicão, que vai estar aí, entrevistado por você, ele tem uma loja na Betonex lá, exemplo, estou dando um exemplo dele. Ele paga em torno de 5 mil reais do aluguel dele. Ele paga para imobiliária. A prefeitura, do lado da loja dele, tem a farmácia do Guarituba. Chicão, é em torno de 11 mil reais para a prefeitura. O contrato não é com aluguel, direto para o proprietário. E é o mesmo dono. Isso é um exemplo de um aluguel, mas é vários aluguéis assim. Isso nos enoja, sabe? Chicão, tem desvio em software de gestão, licitação de pedra. Sabe qual foi a licitação de pedra? Mesmo que seja registro de preço, há pouco tempo, 10 milhões de reais numa licitação de pedras e areia. E pasme, Chicão, tem empresa que ganhou licitação da pedreira. Colocou um preço abaixo que a pedreira. Como é que isso é possível? Chicão, licitação de manilhas. 5 milhões de reais de licitação de manilhas, mesmo que seja registro de preço. Manilha é uma coisa que está debaixo da terra, é difícil fiscalizar, como também a pedra é difícil fiscalizar. A gente tem feito a nossa parte, mas é difícil, isso que eu quero dizer para você. E outra coisa, Chicão, está acontecendo e vai acontecer muita pavimentação em Piraquara. Só que toda pavimentação já tem as manilhas incluso. Então, para que se fazer uma outra licitação de 5 milhões para manilha? O esquema de manilha e pedra é o seguinte, Chicão. Sai a nota, entra o dinheiro, mas o produto nada, sabe? E daí acontece as evoluções. Hein? Outra coisa assim, daí assim, pavimentação, antipó.
Nós perdemos, Chicão. Denúncia isso é importante. Nós perdemos 2 engenheiros bons na cidade, que era fiscal, pessoas honestas, que saíram porque não aguentava, assim, pressão para assinar e fiscalizar coisa que não era devida, que não existia. Existe até um procedimento administrativo, uma sindicância, mas só para inglês ver. E assim, aonde está, inclusive no Ministério Público, Chicão, aonde deveria colocar de 7 a 5 centímetros da lama asfáltica, que é o CBUQ, eles colocaram 3 centímetros, sabe? Tudo para superfaturar. Então, assim, a pavimentação, com os aditivos, com pedido de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, licitação das praças, Chicão. Nada contra, até fica bonito, né? Está direcionado a um público interessante, mas, assim, tem praça aí, Chicão, que gasta 1,5 milhão, quase 2 milhões, mas, assim, a iniciativa privada construiria com o mesmo, assim, a mesma coisa, com mais ou menos 500 mil reais, sabe? Então, é um absurdo. E daí, sabe o que eles inauguraram, além dos aluguéis, na Prefeitura de Piraquara, Chicão? Venda de cargo comissionado. É mole? Venda do quê? Com negociação via WhatsApp. Venda de quê? De cargo comissionado na cidade de Piraquara. E assim com o WhatsApp funcionando, o interlocutor, depois que fecha o negócio, nomeia-se as pessoas, inclusive parentes, sabe? Outra modalidade, Chicão, e é operacionalizada por um indivíduo, isso, sabe? Essas modalidades, assim, que o dinheiro chega mais rápido, assim, que é a rachadinha em cargos comissionados dentro da prefeitura, Chicão, sabe? E depois que nós fizemos a denúncia para o Ministério Público, GAECO, Chicão, saiu uma exoneração de 5 pessoas no mesmo dia, que estavam todas envolvidas. E daí é o seguinte, quando a pessoa é exonerada, vem um interlocutor dele, o chefão da quadrilha, e vai dizer assim, o chefão da quadrilha fala para uma pessoa, cargo comissionado, ou manda o recado para aquela pessoa, Chicão, dizendo assim, olha, diga para tal pessoa que agora ela não precisa devolver os R$1.000. Isso não é coisa minha, nem do Josimar. Isso é coisa de dito cujo. Caramba. Que é o cara que opera, sabe? Que é o mesmo cara, Chicão, que abriu um comércio em Piraquara para lavar o dinheiro da quadrilha. Então, a corrupção em Piraquara é gigantesca. Mas é por isso que eles não querem largar o osso, Chicão. E o seu Josimar, infelizmente, o seu Josimar, ele não faz nada e tal, porque está no pacote também. Sabe? Isso é lamentável. Então, a partir disso... Pode falar, Chico. Um momentinho. Desculpe. Você está ciente das denúncias que eu estou fazendo? Estou, e já mandei várias delas para os órgãos de controle. Ah, tá. Você está ciente. O que a gente está demonstrando aqui... O que a gente está demonstrando aqui, Chicão, é que o grande debate do processo eleitoral vai ser a corrupção. Por quê? A partir do momento que você começa a tirar dinheiro das áreas da saúde, da educação e de qualquer outra área, quem sofre é a população na ponta. Sabe? E eles querem se perpetuar no poder, esse grupo aí. Tanto é, Chicão, R$500 milhão para esse ano. Sabe? Imagina a festa que vão fazer. Eu estou fazendo o meu papel de fiscalização e vou continuar fazendo. Eu não tenho conversa com esse cara, não vou ficar fazendo. Eu pego, faço a denúncia, Chicão, e mando para os órgãos de controle. Sabe? Mas assim, Chicão, esse interlocutor que faz a operação, um dos operadores, no momento mais difícil de pandemia, Chicão, eu perdi um irmão que não conseguiu vacina. Estava se vacinando idoso em Piraquara. Ele, que era o braço direito do prefeito, foi lá e vacinou. Furou a fila. Enquanto isso, morrendo um monte de piraquarense. Sabe?
E pasme, Chicão, a secretária da época, depois que eu comecei a ventilar e denunciar, pegou uma senha de uma enfermeira e foi lá fraudar o prontuário do cara para querer justificar, né, que a obesidade dele era mórbida. Mas é assim, mesmo, Chicão, que ele tivesse qualquer comorbidade, que tivesse direito à vacina, não era o momento, segundo o cronograma. O momento era os idosos. Então, para mim, esse tipo de gente tem que estar na cadeia. E o mais importante, viu, Chicão? Crimes contra a administração pública não prescrevem. É por isso que eu quero virar prefeito, Chicão, e cortar um monte de pescoço lá e meter um monte de gente na cadeia. Sabe? Legal. Porque não dá mais, a população está sofrendo em Piraquara, está morrendo. Legal. Deixa eu ler mais uns nomes aqui. Fátima Silva, deixa eu ver mais umas participações aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está. Ó, já me perco, fica. Tá, vou lá para cima. Não, falta de atendimento de quadro. Boa noite, Ana Cristina. Aqui, ó. Aqui tem a Jo Pereira deu boa noite, aquela hora que nós mostramos. Vou começar aqui. Boa noite. A Ana Cristina Silvério Rosa. As verbas para a construção do Colégio Estadual Najuri Danilenco, desculpe, já foi repassado ao município? Está pedindo aí se já foi passado ou não. Chicão, isso aí está um imbróglio, que eu acho que pela inércia da prefeitura a gente corre até o risco de perder esse recurso de 30 milhões de reais. Pô, caramba, olha aqui, a Luciane Silva, quanto você gasta com cargos comissionados? Eu vou levar algumas aqui, depois você responde. Mais ou menos 11 milhões de reais por ano. Você acabou de falar ali. Cristina, cavalos soltos na rua revirando lixo, o motorista tem que cuidar para não causar acidentes, diz ela aqui. E a Karina ainda fala, farra do dinheiro do contribuinte em Piraquara, que absurdo. João Policeno, boa noite, Chicão, boa noite, João Policeno, de Pinhais, prazer ter você aqui com a gente. Pessoal, se vocês que estão aí puderem compartilhar, quiserem compartilhar esta live para que alcance mais pessoas, para que as pessoas fiquem sabendo das colocações dos nossos convidados, porque essa é uma primeira entrevista de uma série que teremos entre pré-candidatos a prefeito de Piraquara, de Pinhais e de Curitiba, tá? Se puderem compartilhar, é muito interessante, tá? Muito bom. E também as pessoas ficam sabendo, conhecendo o nosso trabalho. Esse aqui é um blog que não é monetizado, não ganhamos dinheiro com isso, não ganho dinheiro com isso, é uma situação que eu tenho pela minha formação acadêmica. Eu gosto de fazer isso. Fátima Silva, a minha rua está pura cratera. Diz aí qual que é a rua. Fátima Silva, quinta-feira quase atropelei cavalo aqui na Richard Liquidfield e ninguém fez nada, que venha a eleição, tomara que o povo acorde e tire a corja de lá, diz aqui a Fátima Silva. Ângela Maria Meira Rosa, boa noite, Marcelinho e Chicão, boa noite, Ângela Maria Meira Rosa, muito obrigado pela participação. Então, deixa eu ver, você vê, Marcelinho, estava respondendo, mas deixa você quer concluir, daí eu fazer mais uma pergunta para vocês. Quer concluir? Eu só queria falar depois assim, algumas coisas que eu penso que a gente poderia fazer em Piraquara. Então deixa eu fazer essa pergunta aqui que você vai poder fazer para a gente. Marcelinho da Saúde, como pré-candidato a prefeito de Piraquara, você já falou bastante coisa e tudo, mas fale mais aprofundado, se puder, evidentemente, e nós temos mais 10 minutos aí de programa, tá? Fale um pouco, né, o porquê que você quer ser prefeito de Piraquara. Você já deu umas pinceladas boas aí. Chicão, eu quero principalmente, que eu já falei, né, como vereador a gente é muito limitado. E a gente tem qualificação para estar num lugar maior, sabe? A gente tem discurso, a gente tem coerência, sabe? Tem formação, eu sou formado em Direito, sou formado em Gestão Pública, em Técnico-Química, sabe?
Então, assim, além de ser um grande estudioso do Sistema Único de Saúde, e conhecer das políticas públicas de saúde de maneira geral, sabe? Então, assim, tenho qualificação. E, assim, eu não aguento mais ver as pessoas sofrer, Chicão, em fila, aguardando uma cirurgia, aguardando uma consulta especializada, aguardando qualquer procedimento, e não ter resolutividade, sabe? Eu não aguento o executivo mandando um pacote de maldades, assim, para a Câmara, para prejudicar servidor público e a população. Chicão, te dá um dado agora, assim, importante. Foi criado, no ano passado, em dezembro, é tudo a toque de caixa, né? Principalmente próximo do recesso parlamentar, eles mandam o pacote de maldade. O executivo, mandou a criação na planta genérica de novos tipos de edificações, sabe? Ou seja, a alegação deles é o seguinte, é que, anteriormente, no terreno, a construção era medida, entre aspas, de forma geral, considerada a metragem total da edificação. Agora, eles trouxeram, e foi aprovado, eu votei contra. Por quê? Já vou te falar pelo pacote de maldade. Porque nós estamos criando outros tipos de edificação. Aí fragmentou, existe daí a casa, aí a figura da edícula, a figura da garagem, tudo com percentuais, assim, diferentes, percentuais de aumento, sabe? De alíquotas. Beleza, daí muitos dizem, mas a alíquota agora vai diminuir. Mentira, Chicão, isso só foi para cego, né? Ou seja, para inglês ver. Tá, agora tem um pacote da mesma lei, Chicão, mudando a alíquota consideravelmente para cima. Além disso, tem mais 9 projetos de lei na Câmara que versam só sobre tributação. Então, assim, meu amigo que está me ouvindo, o IPTU teu vai aumentar e aumentar consideravelmente, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa, Chicão, a gente... tudo bem, vamos cobrar IPTU, os tributos devidos do município. Mas, em contrapartida, eu tenho que devolver, né, as benesses para a população, com benfeitorias, com serviços públicos de qualidade, né, com acesso à saúde, com médico na unidade, com construção de creche. E isso não foi feito nesse mandato, Chicão, praticamente. 3 anos de sofrimento. Agora, no último ano, é que vai dar aquela falsa sensação de que está tudo bem, em função desse orçamento milionário, né, R$500 bilhão. Mas, assim, Chicão, eu também queria pontuar coisas assim que eu anotei aqui, e acho importante que a gente pense no futuro, né, de curto, médio e longo prazo, para atender as necessidades da nossa população, dos nossos servidores. Eu acho que nós temos que desenvolver, para os jovens principalmente, Chicão, esporte de aventura na nossa cidade, em função da questão ambiental, como os morros do Vigia Canal, a questão dos esportes aquáticos, das barragens, uma conversa, um convênio com a Sanepar. Eu acho que a gente tem que implantar uma política de habitação que dê necessidades da pessoa, sabe, adquirir o seu imóvel para viver. E praticamente não existe na nossa cidade. Resolver a questão do lixo e da coleta seletiva, a conscientização e do descarte inadequado, que a gente já falou do lixo, que é um problema sério em Piraquara. A questão de desenvolver esportes para os nossos jovens, Chicão, para que eles não fiquem perambulando, né, depois da escola, por aí, e que não sejam cooptados, né, pelo crime, né. Então, assim, a gente precisa qualificá-los, né, a gente precisa, Chicão, e alguns municípios têm, mas Piraquara não tem. A implantação na prefeitura da política do primeiro emprego, do jovem aprendiz. Tem em algumas instituições, mas não são da administração pública municipal. A gente precisa priorizar a saúde, Chicão. Esse é um lema, e isso que eu quero dizer. Porque a partir do momento que você prioriza a saúde, você tem empatia por quem está lá precisando, sabe? Você quer dar o melhor para a população, para que o atendimento seja humanizado, para que não faltem profissionais na ponta, para que não falte insumos, sabe? E que haja equidade, e que haja eficiência e eficácia, no tempo certo, no tempo adequado, e que as coisas não comecem a demorar. Outra coisa, Chicão, foi prometido aí
a gente tem que criar. As pessoas não têm dinheiro para ir numa consulta médica, principalmente no Caron, no Rossio, a linha interhospitais. A gente precisa colocar um ônibus da prefeitura e pegar esse pessoal e levar para o Caron e para o Rossio, e só voltar lá depois, não é? Como as ambulâncias e as vão e volta, o paciente fica lá e tem que buscar à noite, o gasto com combustível é excessivo, sabe? Prometeram, Chico, até agora não implantaram. Cuidar da terceira idade, a população está envelhecendo. E a Fátima, que falou aí agora há pouco, do buraco, Chicão, quero dar o parabéns para ela, porque ela tem o melhor grupo da terceira idade da cidade de Piraquara, que é aqui no Guarituba. Toda quinta-feira eles se reúnem, tem o bailinho deles, fazem a confraternizaçãozinha deles e bomba. Se você está convidado para conhecer esse serviço. Construir CIMEIs. Gostaria de conhecer. Chicão, o CIMEIs, em 3 anos, assim, tem uma fila gigantesca no Conselho Tutelar, no Ministério Público, para as crianças acessarem, não tem vaga, não tem berçário, não foi construído nenhuma. Agora, Chicão, no ano eleitoral, vão querer construir, com 110 milhões de reais lá. E estou terminando aqui, Chicão. Tá. Do que eu acho que deve acontecer. O tempo. Chicão, nós precisamos dar 30 horas para enfermagem. Se existe um pessoal que realmente veste a camisa nas unidades de saúde, na atenção primária, e trabalham e ganham pouco, sabe? E muitas vezes a população entra em embate, e não são culpa, muitas vezes, dos servidores, é o pessoal da enfermagem. E a gente precisa cuidar dos servidores, Chicão. Eles estão adoecendo, sabe? Porque, assim, vale mais. Chicão, vale mais é o cartãozinho que as pessoas têm, né, que possa fazer compra lá, junto com o pagamento, mas veja bem, Chicão, se você adoece e fica passado, no momento que mais você precisa de recurso financeiro, é tolhido o Vale Mais. Agora foi aprovado na Câmara, e eu votei contra, votei a favor dos servidores, também o servidor, quando fica de licença saúde, perde o recurso financeiro, sabe? Então, assim, não dá para engolir mais esse tipo de coisa. A gente também, a database, Chicão, assim, por isso que Piraquara é um dos menores salários para os servidores da região metropolitana. A gente tem que dar um percentual maior que a database, cara. E, assim, muitas vezes, o executivo não quer. E assim, Chicão, para finalizar, a questão dos animais mesmo, né? A gente precisa combater o descarte, né, dos animais na cidade de Piraquara. É gente de São José, de Pinhais, trazendo de Curitiba e soltando aqui, sabe? E é um ônus que fica para cá e o bichinho sofrendo, né? Fazer que aquele caça-móvel que está lá, ou, se for o caso, adquirir outro e trazer para ir nos bairros, né? Também para ajudar as licitações de cassação que tem. Então, assim, eu acho que tem que fazer muita coisa fazer. Mas, assim, o cerne, Chicão, agora para me finalizar, o cerne do nosso debate no processo eleitoral, Chicão, é a corrupção instalada na nossa cidade, por um grupo que está há 12 anos e quer ir para 16 anos na nossa cidade. Sabe? E tem outra coisa que a população tem que entender, que existe na nossa cidade o prefeito de direito e o prefeito de fato. O prefeito de direito não manda nada. Não manda porque ele tem as benesses dele, está no jogo. Quem manda é o prefeito de fato, que fica escondido, depois quer voltar como sabe. O prefeito de fato, Chicão, nomeou quase todo mundo, todo secretário e tal. Esse prefeito de fato, ele inviabilizou praticamente o prefeito de direito para voltar como salvador da pátria. E quem sofre é a população de Piraquara. Não dá para admitir mais esse tipo de coisa. Então, por isso que as coisas não funcionam em Piraquara em função da corrupção instalada no Executivo Municipal. Seria isso nessas considerações. Perfeito. Maria Helena Somavila, o João Policeno Jali, Cláudio Miguel Claudino Jali, Antônio Vieira Tavares, tem mais 4 participações, eu vou ler, mas nós vamos encerrar, que o tempo está para lá de estourado. Ok, meu amigo. Não, mas tranquilo, foi muito, muito boa a entrevista, muito legal mesmo. Cristina Weigert, questões de saúde estão bem complicadas, principalmente para atendimento nos postos de saúde. Uma demora ou falta de atendimento, fora que quem de ir ruim para agendar, né? Que tem que ir para agendar, tá certo? Para as semanas seguintes,
que aí, meu ver, não irá resolver muito. Chicão, Oi? me permite um aporte aí quando falou da saúde? Outra coisa, Aham. Chicão, sabe por que saúde não é prioridade para eles? Porque eles não utilizam o SUS, tem plano de saúde. Então, assim, tão assim para a população, sabe? Não é eles, nem a família deles, sabe? Então, a Karina Lickfield, precisamos incentivar a agricultura familiar local de Piraquara. Muitos Verdade, concordo com ela. não querem produzir porque falta incentivo à comercialização. Vanderlei Rosa, boa noite, Marcelinho. Boa noite, E Vanderlei. Sid Maier, câmera de segurança na saída de Atílio Pedão, é isso? Isso. Divisa com São José, Chicão. Tá. Jardim Cristal, São José. O abandono de animais, evitaria muito abandono de animais e lixão depositado. Denise Sidmeyer, coibiria muito, ela quis dizer, abandono e depósito de lixo, com certeza, com certeza. Mas é isso aí, pessoal. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu estou aguardando, né? Amanhã, dia 7 de fevereiro, a entrevista será nesse mesmo sentido, com os pré-candidatos a prefeito de Piraquara, Pinhais e Curitiba. Esta com o Marcelinho da Saúde foi a primeira. Na quarta, dia 7 de fevereiro, será com Edson Ribeiro. Dia 19, com a professora Andréa Caldas, do PSOL de Curitiba, Edson Ribeiro do PT, de Piraquara. No dia 20, teremos a participação do ex-vereador Marinho Guimarães, do PL, já foi vereador por 2 legislaturas. E no dia 29 de fevereiro, a entrevista será marcada com a professora Nancy, do PT de Pinhais. O programa está aberto aqui para quem quiser fazer algumas colocações, que os nomes que foram citados. Mas nós enviamos convite pelo WhatsApp, pelo MSN, e estamos aguardando o retorno dos seguintes nomes, convidados: ex-prefeito de Piraquara, Marquinhos Tesseroli, do PSD, prefeito de Piraquara, Josimar Frois, PSD, prefeita de Pinhais, Rosa Maria de Jesus Colombo, Republicanos, deputado estadual Renato Freitas, PT, lá de Curitiba, e Felipe Magal Mongruel, do PT de Curitiba. E, finalizando, eu digo que no decorrer desta semana e da outra, né, pós-carnaval, mas durante o carnaval nós vamos mandar os convites, né, enviaremos os convites aí para os pré-candidatos e candidatas de prefeitos e prefeitas, né, dos municípios já mencionados. Marcelinho da Saúde, deixa eu ver aqui que eu tenho que tirar um banner, senão ele fica ali. Ô, Chicão. Oi, pode falar. Só para finalizar, então, muita gente tem me procurado e preocupado, né, que, pelo mandato nosso, queria dar um abraço na Didi também, que eu a amo, né, mais que amiga, e dizer assim, Chicão, preocupado, né, porque muitas vezes a gente, como parlamentar, assim, tem feito o nosso trabalho e a gente tem recebido apoio, elogios pelo nosso posicionamento, sabe? E assim, que de repente possa ser uma perda, eu saindo candidato a prefeito, de repente não se sagrando vencedor, né? Mas o que eu falo para essas pessoas é o seguinte, quem tem medo de crescer, morre pequeno. A outra coisa é o seguinte, Chicão, muitas vezes quem perde, ganha, e quem ganha, perde, sabe? Então, a gente está muito ciente daquilo que a gente quer. Beleza. Então, vamos fazer agora uma pose de modelo, que depois eu printo essa imagem para colocar no meu YouTube, né? Eu digo aqui, vocês aí podem se inscrever em meu canal no YouTube, TV O Ponto da Política, é rápido e gratuito. Me achem no Instagram também, lá eu estou como Somavila Chicão, beleza? Marcelinho, então vamos lá. Beleza, Marcelinho, um grande abraço para você. Um grande abraço. Eu que agradeço, muito obrigado pela acolhida. E um abraço para todas as pessoas que participaram aí junto com a gente.
Exatamente, todos aqueles que interagiram, que participaram, e aguardamos vocês nas próximas que iremos fazer. Um grande abraço, vereador Marcelinho da Saúde. Obrigado, Chicão.